especialista da área da Previdência Social, né, para trazer aqui um tema importante, ao mesmo tempo para responder a sua dúvida e a sua pergunta. Vem para cá, André, bom dia. Prazer te receber ao vivo aqui no programa. Olá, bom dia, Flaviano. Bom dia, pessoal de casa também. Seja bem-vindo, viu? E hoje você vai falar de um tema importante, né? Porque é dúvida de muita gente, né? Como utilizar aí o guia da Previdência Social. Sim, com certeza, Flaviano. Gera muitas dúvidas aí, como pagar corretamente, preencher aquele carnezinho, né? Como preencher as consequências ali de preencher errado. A gente vai conversar a respeito disso hoje. É por isso que o André preparou aí uma apresentação legal para trazer passo a passo para você todas as informações, né? Depois o André também está disponível para responder a sua dúvida, a sua pergunta, né? Fique à vontade. Fique à vontade, André, para trazer todas as informações. Sim, então hoje o assunto, né, vai ser como pagar a guia da Previdência Social, né? Mais conhecido ali como o carnezinho laranja, que todo mundo conhece. Existe a possibilidade de você fazer o pagamento através desse carnezinho físico. Então você vai lá numa locadora, locadora não, papelaria, né? Qualquer papelaria você encontra ali para vender o carnezinho. Você preenche, paga numa lotérica, numa agência bancária, ou existe a possibilidade também de você fazer o pagamento através online, no site da Receita Federal. Tá? Então, existem essas duas possibilidades, tanto pagar pelo carnezinho, quanto pagar pela internet. E esse documento ele é de extrema importância, né? Porque é a partir dele que você vai fazer o recolhimento para o INSS. Né? Você vai estar contribuindo para o INSS para ter direito ali aos benefícios do INSS. A gente vai conversar ali quem é obrigado a pagar, né, esse carnezinho. Nem todos são obrigados ali a pagar esse carnezinho. Tá? Então, é isso que a gente vai conversar. Então, a cara do carnezinho laranja, né, conhecido por muitas pessoas ali, famoso. Então, quem pode gerar o GPS? Né? Quem pode pagar essa guia? Então, é o contribuinte individual, o segurado facultativo, né, o segurado especial e, no caso ali, uma hipótese do MEI, tá? No MEI fazendo a complementação. A gente vai conversar ali a respeito de cada um, né, começando ali pelo contribuinte individual. Então, quem que é o contribuinte individual? O contribuinte individual é aquele que, né, trabalha, possui renda, né, ele é um profissional liberal, um dentista, um advogado, né, um barbeiro. Né, então, ele presta, no caso, pode ser um prestador de serviço. Então, esse é a figura do contribuinte individual. Tá? E ele é responsável pela sua contribuição. Né? Então, todo mês ele é responsável de fazer a contribuição para o INSS. Tá? E a gente vai ver que o contribuinte individual, né, após a cessação das contribuições, né, caso ele deixe de pagar, ele tem um período ali de graça, que a gente chama, né, de 12 meses, que ele vai estar assegurado pelo INSS, que ele vai ter a garantia dos direitos do INSS por durante 12 meses após a cessação ali das contribuições. A gente tem também, em seguida, o contribuinte facultativo. Tá? O próprio nome fala, né? Facultativo, é uma faculdade dessa modalidade de pagar ou não. Tá? Então, ele não é obrigado a pagar o INSS, né? Até porque ele não exerce nenhuma atividade remunerada, mas ele quer garantir ali os direitos perante o INSS. Né? Ele deseja se aposentar, ele deseja estar protegido se por acaso sofrer um acidente ali, ter direito no auxílio-doença. Tá? Então, essas pessoas geralmente são, né, do lar, pessoas que estão desempregadas, o estudante. Então, ele pode, né, fazer a contribuição dessa modalidade como facultativo. Tá? E ele mantém a qualidade de segurado, né, por 6 meses. Então, o período de graça ali, após a cessação das contribuições, ele vai estar garantido, né, durante ali apenas 6 meses, diferente ali que a gente conversou do contribuinte individual, que tem o direito ali de 12 meses nesse período de graça. Então, é importante ficar atento aí para não perder os direitos perante o INSS. E também tem o MEI, a figura do MEI. A gente sabe, né, quem possui o MEI ali, exerce uma atividade empresarial, tem um CNPJ. Né, o recolhimento que se faz no MEI é através de uma guia de contribuição própria, que é o DAS-MEI. Então, através dessa, né, guia de contribuição própria, ele vai estar pagando ali os impostos, né, devidos,
E, além disso, está englobada ali a contribuição previdenciária também, né? E o MEI paga ali na alíquota de 5%, né? A gente vai conversar a respeito disso, que é o plano mais barato, né? E possui algumas limitações. E a gente vai conversar também sobre a possibilidade do MEI. Ele pode pagar esse carnezinho também, o GPS que a gente está falando a respeito hoje, né? Na possibilidade de fazer a complementação, né? Então a gente vai conversar a respeito disso. E tem a figura também do empregado, né? Do CLT. Então, o empregado e o CLT, ele possui ali carteira registrada. Então, essa modalidade, ele não é obrigado, ele não faz a contribuição através desse carnezinho, tá? Quem é o responsável ali para fazer a contribuição é o seu empregador, o patrão, né? E a contribuição da alíquota é de acordo, né, de acordo com a sua faixa salarial. Então, a responsabilidade é do patrão de fazer a contribuição. Se você é empregado, CLT, você pode ficar despreocupado em relação a isso, né? Porque não é a sua responsabilidade. E caso o patrão ali deixe de fazer as contribuições, que acontece bastante, tá? Ele pode sofrer as consequências legais, né? E você pode não ser prejudicado por isso, né? Até porque a responsabilidade é do patrão. Então, vamos ver ali em seguida como a carinha, né, da guia da Previdência ali. Vamos conversar rapidinho, né, dos principais pontos ali que você deve preencher essa guia. Então, ali, no número 1, tem um quadro ali do nome, você preenche ali as suas informações de identificação, nome completo, você pode colocar também o endereço, o telefone, tá? Quanto mais informações completas ali, mais fácil de identificar também. Número 2, o dia do vencimento. Então, aqui é importante diferenciar o vencimento com a competência. A competência é o mês do qual você vai verter essa contribuição, que você vai fazer a contribuição. Então, por exemplo, a gente está no mês de dezembro, né? Eu quero pagar a competência de dezembro. Então, você tem o dia do vencimento até o dia 15 do mês seguinte para poder fazer essa contribuição. Então, se a gente está, né, no mês de dezembro, eu quero fazer a contribuição do mês de dezembro, você tem até janeiro do ano que vem para até o dia 15 de janeiro do ano que vem, para poder fazer essa contribuição, tá? Então, essa é a diferença. Para você preencher a competência, número 4 ali, você coloca a competência, preencheria ali dezembro, e o dia do vencimento, você pode colocar, né, no mês seguinte, no dia 15. Geralmente, nesse campo do 2 aí, não precisa preencher, o próprio INSS que preenche também. No número 3, tem o código de pagamento. Tá? A gente vai ver logo em seguida que a partir da modalidade que você for contribuir, seja como contribuinte individual, seja como facultativo, se você vai pagar sobre a alíquota de 20%, de 11%, se você vai pagar mensalmente, trimestralmente, cada diferenciação dessa tem um código específico. É importante você descobrir, pesquisar e saber qual que é o seu caso adequado para preencher corretamente ali nesse campo do código de pagamento. A gente tem também, né, o valor do INSS. O valor do INSS, né, pode voltar um pouco no slide ainda, o valor do INSS ali é o valor que você vai fazer a contribuição, né, para o INSS. E você deve fazer sobre o salário. De qual salário? Sobre um salário, 2 salários? Né? Então, se você for contribuir na alíquota, por exemplo, de 20% sobre um salário, você vai fazer os cálculos, né, de um salário 1.412. Você põe a alíquota ali de 20%, faz o cálculo e você vai preencher ali no campo ali, né, o valor da contribuição. Então, a gente está vendo aqui, né, no slide quais são os códigos, né, do INSS. Então, para você colocar o código de pagamento lá, a gente tem a alíquota de 20%, que é sobre o salário, né? Essa é o plano normal da Previdência, que você pode contribuir tanto sobre um salário, 2 salários, 3 salários. E existe também outro plano que você pode pagar, né? Você pode pagar sobre 11%, contribuinte individual, o facultativo pode pagar sobre 11%. A gente observa que é mais barato, mas também não possui os mesmos direitos para quem contribui sobre 20%. A gente vai ver quais são as diferenças. Também a possibilidade de pagar da alíquota de 5%. Tá? Então, existe a possibilidade, que é o plano mais barato de Previdência, de pagar os 5%. Tem que tomar alguns cuidados, né, em relação a isso para poder contribuir também sobre essa alíquota. Então, vamos conversar
sobre a alíquota de 20%. A alíquota de 20% é a mais completa, né? E com ela você garante ali todos os direitos perante a Previdência Social, né? Então você tem direito ali às aposentadorias, auxílio-doença, salário-maternidade, você tem também né, o pensão por morte, enfim. Qual é a diferença da alíquota de 20% para a alíquota de 11%? A de 20% você tem direito a ter, está ali, né, ter direito às regras de transição, tá? Aposentadoria por tempo de contribuição, né, que atualmente, após a reforma da Previdência, tá, foi dividido essa regra, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, das regras de transição. Então, pagando a alíquota de 20%, você tem direito à aposentadoria por pontos, aposentadoria do pedágio 50%, pedágio 100%, idade mínima, enfim, né, são várias ali tipos de aposentadoria que você pode ter direito. Do contrário, se você contribuir sobre a alíquota de 11%, você tem direito apenas à aposentadoria por idade. Outra vantagem, outro direito que você tem na alíquota de 20%. Você tem a possibilidade de jogar o tempo de contribuição do INSS para o outro regime de previdência. Então, por exemplo, você trabalhou durante da sua vida lá como CLT, depois você passou no concurso público ali do Estado e começou a trabalhar para o Estado. No Estado, existe outra, né, outro regime de previdência. Então, no caso, se você quiser jogar esse tempo que você trabalhou como CLT para o regime ali, né, do Estado, regime próprio de previdência, você precisa ter contribuído ali na alíquota de pelo menos 20% para poder ter direito à certidão de tempo de contribuição, para jogar esse tempo para o outro regime, né? Então, essa é outra vantagem. A alíquota de 11%, né, a gente já explicou ali as principais diferenças com a alíquota de 20%. Na alíquota de 11%, você praticamente garante auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, né, salário-maternidade, auxílio-reclusão, praticamente todos os direitos, né, perante o INSS, mas não direito às regras de transição das aposentadorias, né, das regras de transição e a aposentadoria de tempo de contribuição. Além disso, da alíquota de 11%, você contribui apenas sobre um salário. Do contrário, da alíquota de 20%, existe a possibilidade de você contribuir sobre mais de um salário, um salário, 2 salários, até o teto, ali que é 7.768, né? Então, a partir da alíquota que você contribui, sobre qual salário você contribui, futuramente você vai receber, né, sobre qual salário você contribuiu. Agora, aqui na alíquota de 11%, só existe a possibilidade de você pagar sobre um salário, né? Então, futuramente, o valor da sua aposentadoria vai ser limitado apenas a um salário mínimo. Tem também a alíquota de 5%, né, é o plano mais barato da Previdência, que é destinado somente para as pessoas enquadradas ali no critério de baixa renda. Então, é muito importante ficar atento a isso, porque muitas pessoas querem contribuir para o INSS, né, da alíquota mais barato, pagando mais barato, mas não observa que precisa preencher alguns requisitos para poder contribuir nessa modalidade. Não basta apenas contribuir, tem que preencher alguns requisitos, e caso ali você não preencher os requisitos, você pode estar contribuindo à toa, jogando dinheiro no lixo, tá? E depois ter que tomar outras providências aí para poder regularizar isso aí. Então, quais são os requisitos ali para contribuir com uma alíquota de 5% baixa renda? Você não pode possuir renda própria, o seu cadastro único tem que estar atualizado a cada 2 anos. Se por acaso você contribuiu numa época que o cadastro único estava desatualizado, já não vai valer, né? E o que a gente observa muito na prática, que no caso aí acaba não validando as contribuições de 5%, no caso ali foi declarado uma renda ali no cadastro único que supera o limite legal e com isso não tem direito. Mas existe a possibilidade depois de você fazer a complementação. Por exemplo, da alíquota de 5%, já que não valeu, então você vai complementar para aquela do próximo plano, que é de 11%. Tá? Então você paga essa diferença ali de 6% para poder valer essa contribuição. E também existe a possibilidade, né, quando você, no caso aí, você tem o MEI, que você paga ali os das MEI certinho todo mês, você está contribuindo sobre a alíquota de 5%. Tá? Igualmente, ter
todos os direitos perante a Previdência, pagando somente nessa alíquota. Você não vai ter direito às regras da aposentadoria, às regras de transição, não vai ter direito das aposentadorias por tempo de contribuição, tá? E limitado também apenas no salário mínimo. Mas existe a possibilidade de você fazer a complementação, né, dos 5% para o 11%, para o 20%, para poder garantir ali mais direitos do INSS. Então, aqui, na complementação, você vai se utilizar da guia de previdência social, do carnezinho, para poder fazer essa complementação. Então, é essa a possibilidade do MEI, no caso de pagar o carnezinho para fazer a complementação, né, dessa diferença aí e ter mais direito perante o INSS. Tá? Então, como pagar, completar o MEI, né? Conforme expliquei, né? Você paga ali, no caso ali, se você tem o MEI, mas deseja futuramente ali uma aposentadoria por tempo de contribuição, você, além de pagar as MEI, você vai pagar também o carnezinho, mês a mês ali também do INSS, fazendo essa complementação, pagando a diferença, né? Existe possibilidade também de pagar um MEI retroativo, tá? E, obviamente, ali você vai pagar com juros, multa, existe também essa possibilidade. E a complementação das contribuições abaixo de um salário mínimo. Então, por exemplo, se por acaso você preencheu ali no valor, né, inferior a um salário mínimo, tá, da base de um salário mínimo, o que acontece? Tem que tomar bastante cuidado que essa contribuição pode não valer após a reforma da Previdência, não vai contar como tempo de contribuição, não vai contar como carência, não vai contar como nada, né? Então, é um dinheiro jogado no lixo. Então, é importante ficar atento em relação a isso, de contribuir, no mínimo, sobre um salário. E caso você contribuiu abaixo de um salário, você também existe a possibilidade ali de fazer a complementação ali para poder valer como, né, como carência, como tempo de contribuição. Existe a possibilidade de você aumentar o valor, né, da sua aposentadoria sendo CLT, né? Então, quero garantir ali um salário maior, né, um valor maior de aposentadoria. Então, existe a possibilidade, por exemplo, se você tem ali registrado na carteira, CLT, se você, no caso ali, tiver a possibilidade de fazer uma outra atividade remunerada, prestar um serviço, né, fora ali, no caso, ter um MEI, né, então existe a possibilidade ali de, tendo essa renda extra aí, né, você está contribuindo para o INSS, tá? Então, você pode ali, no caso, por exemplo, sendo MEI, você vai contribuir, além, né, de estar ali contribuindo como CLT, o patrão pagando ali, existe a possibilidade de você pagar como MEI, tá? Lembrando, você vai contribuir somente com 5%, mas você vai ter que fazer a complementação de 20% posteriormente para poder valer ali, para somar, né, ali os valores, né, para aumentar ali o valor da aposentadoria, tá? Então, existe essa possibilidade. E um alerta que eu faço aqui também é o seguinte: muitas pessoas abram o MEI somente para pagar mais barato o INSS, tá? Seguinte, na prática, algumas pessoas conseguem depois ter direito à aposentadoria, não tem problema, né? Acontece de não ter problema, mas saiba que se você está fazendo isso, você corre um risco, tá? Você está correndo risco do INSS ali exigir posteriormente, quando você for dar entrada na aposentadoria, exigir a atividade empresarial que você exercia, né? Pagando como MEI, tá? Então, aí se você não tiver possibilidade de provar para o INSS ali qual atividade você exercia, você vai estar fazendo essa contribuição à toa e não vai contar como nada, pagou à toa, INSS, tá? É importante ficar atento, a gente observa realmente no escritório os casos que acontecem do o INSS exigir essa comprovação de atividade, então saiba que se você paga como MEI, você está correndo esse risco. Tá? Então, as orientações importantes que eu passo aqui, finais, é sempre pagar em dia, antes do vencimento, né, do dia 15. Se você, por exemplo, no primeiro pagamento, você for fazer para o INSS, você pagar após o vencimento, não vai contar como carência. E você vai precisar dessa carência ali, da quantidade de carência necessária para poder se aposentar. Então, muitas pessoas ali não sabem disso, paga ali fora do prazo e só vai estar contando somente como tempo de contribuição, não vai contar como carência, né, que são espécies diferentes. A carência é a contribuição que você paga em dia.
do contrário ali do tempo de contribuição. Então, no caso, né, se é importante observar também que se você tem dúvidas em relação a isso, qual modalidade que eu devo contribuir, qual código, sobre qual salário, qual é mais vantajoso, obviamente aí demandaria um estudo, né, do caso, um planejamento para saber mais a respeito. Então seria importante ali ter uma orientação de um especialista no assunto. Aí o André trazendo todos os detalhes para você, né? E essa última mensagem acho que é a mais importante, né, André? Quando você vai tomar qualquer atitude, né, nesse sentido de pensar na questão previdenciária, principalmente, tem que fazer um planejamento, né? Precisa de uma orientação de um profissional para não perder tempo, não perder dinheiro. Isso. E ter certeza que você vai ter acesso ao benefício que é favorável para você, né? Sim, com certeza, né? É importante ficar atento ali, às vezes para não pagar mais. Ah, vou pagar sobre 2 salários, será que compensa? Eu vou pagar sobre 3. Então, aí um estudo, um planejamento seria o mais efetivo ali para saber mesmo. Essa é a participação do André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Os contatos estão aí na tela. Se você tem alguma dúvida, né, pode fazer contato pela rede social, pelo Instagram, pode fazer contato também pelo telefone, né? O doutor André está sempre lá de portas abertas para te orientar e para te receber também. Muito obrigado, André, pela presença. Obrigado, Flaviano. Até o próximo programa aí. Até a próxima semana, viu? E a entrevista na íntegra fica disponível para você no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa, é só acessar o portal. Bom dia.